E se eu te disser que existem vários lugares em que a gente pode se sentir dentro de Orgulho e Preconceito? Já imaginou passear por Pemberley e passar e pisar nos mesmos lugares em que a Elizabeth e o Darcy já pisaram? Parece até que eu tô mentindo, né? Mas e se eu te contar que existem vários lugares em que a gente pode visitar onde foram feitas as gravações de Orgulho e Preconceito? Então já prepara a mala, amiga, e vem comigo que hoje a gente vai dar uma volta pelos lugares que a gente pode fazer uma visitinha quando a gente tiver a grana, né, pra conhecer. Parece um sonho, né? Mas hoje eu vou te contar todos os lugares e vocês vão deixar aqui nos comentários qual lugar vocês mais têm vontade de conhecer. E assim, gente, um dia, se Deus quiser, eu vou ter muito dinheiro e vou poder visitar esses lugares, que é assim um dos meus sonhos, e vou estar mostrando tudo pra vocês. Então já se inscreve no canal pra vocês não perderem os vídeos quando eu estiver lá visitando eles. Vamos começar com um dos lugares mais famosos da série e que todo mundo já olhou para aquele lugar e falou: eu queria muito morar ali. A Chatsworth House, que foi gravada as cenas em Pemberley. Gente, já me perdoa qualquer tipo de pronúncia errada, é que eu não falo inglês, tá bom? Mas eu tô dando o meu melhor aqui. Aquela mansão incrível, ela existe, fica na Inglaterra e ela é uma das mansões mais conhecidas ali da cidade dela. E assim, gente, ela ainda preserva algumas coisas dos filmes. Tem alguns lugares em que você pode passear por dentro dela e ela tem aquela estátua do busto do Darcy que aparece pra gente que é fã poder reviver todos os momentos. Várias cenas foram gravadas dentro dela mesmo e a gente pode visitar. E também eu fiquei sabendo esses dias pra trás que dá, de vez em quando ali, né, eles fazem uma exibição de Orgulho e Preconceito. Agora, gente, imagina assistir Orgulho e Preconceito de frente com Pemberley, né? A casa do Sr. Darcy. Que sonho, meu Deus do céu! Eu vi as pessoas do TikTok fazendo, eu achei tudo, achei deve ser muito emocionante, cara, sério. E assim, gente, confesso que conhecer, né, a Chatsworth House tá com certeza em um dos meus top 3 ali, mas ela nem se compara com o top 1, é assim. É o meu surto literário, tipo assim, quando eu chegar lá, eu acho que eu vou me acabar de chorar. Eu quero ir com um vestido bem leve, assim, e tá correndo naqueles campos. Ai, nossa. Agora, vamos para um dos lugares mais românticos e mais tensos da história? Vamos falar de Storehead, que é o local onde foi gravada a cena da chuva de Orgulho e Preconceito, que é aquele famoso templo de Apolo que a gente vê. E aquilo lá, gente, é muito lindo. Foi onde o Darcy fez a primeira proposta de casamento para Elizabeth no filme de 2005. Todos esses lugares que eu tô falando aqui é do filme de 2005. E assim, gente, aquele lugar é maravilhoso e eu confesso pra vocês que ele é tipo assim, o meu top 1, porque junto dele ali já tem o próximo, né, que eu vou falar aqui, eu vou deixar pra depois, mas vocês vão saber e assim, que perfeito. Ela também dá pra gente visitar e assim, ela é incrível, gente, não tem outra palavra pra falar sobre ela. E assim, lá foi onde o Darcy fez a proposta de casamento. Se eu tivesse no lugar da Elizabeth, eu ia olhar aquela paisagem, aquele cenário, aquela emoção, ia ficar tipo, meu Deus do céu, eu casaria. Mas também, né, gente, a gente tem que ter amor próprio e pensar, poxa vida, esse macho precisa mudar ou o jeito de abordar as pessoas pra falar que ama, né? Um jeitinho nada comum. Comenta aqui se vocês teriam aceitado o pedido de casamento e se vocês também sonham em visitar essa beldade. E assim, o próximo local que a gente pode visitar não precisa nem sair ali do Templo de Apolo, porque já tá muito próximo, que é a Ponte de Storehead. Pra quem não lembra, é aquela famosa ponte. E antes da Elizabeth ela chegar no templo ali, né? Ela passa correndo pela ponte e dá aquele cenário impecável, gente. Aquele filme é uma obra-prima. Os cenários, a iluminação, a chuva, ficou tudo perfeito e combinou totalmente com o momento. E aquele lugar é bem pertinho, então provavelmente se vocês forem conhecer o Templo de Apolo, vocês conseguem conhecer também a ponte em Storehead. Agora bora pro próximo lugar, que é a casa dos Bingley em Netherfield. E a próxima é Basildon Park. E assim, gente, é a cena em que a Jane vai lá na casa dos Bingley e fica doente. A Elizabeth vai visitar a irmã primeiro e depois toda a família Bennet aparece por lá. E assim, vamos confessar que aquela mansão também é incrível. Pemberley é maravilhoso. Mas eu me contentaria super com a mansão dos Bingley.
Também tem várias pessoas que vão lá e conseguem tirar a famosa foto ali, em que as meninas tiram uma foto que elas estão encostadinhas assim. Eu vou deixar aqui na tela para vocês terem uma noção melhor de que eu tô falando. Várias pessoas conseguem tirar essa foto porque esse local tem lá também. Então imagina que demais tirar uma fotinha encostada, bem pensativa assim, sabe? Bem menina, menina pensativa, menina culta. Tudo. E já deixa seu comentário aqui. Vocês preferiam morar em Pemberley ou em Netherfield? Eu moraria nas duas sem problema nenhum. Nossa senhora, com certeza. Não teria problema nenhum. Agora se prepara para entrar no território de uma das mulheres mais intimidadoras e mais detestáveis de Orgulho e Preconceito. Vamos falar a verdade, né, amigas? A casa da Lady Catherine. A famosíssima Burghley House foi utilizada para representar a Rosings Park, que é a casa da Lady Catherine. Assim, gente, eu peguei uma antipatia tão grande pela Lady Catherine, mas a gente não pode negar que a casa dela é simplesmente maravilhosa, né? Olha isso aqui, gente, isso aqui é perfeito. Olha, pra falar a verdade pra vocês, a mulher era um nojo, né? Uma chata, mas tinha um belíssimo gosto. Olha essa decoração. Agora vamos falar de um dos lugares necessários para fazer uma pausa, que é Groombridge Place. Ô, nominho difícil de falar, gente. Vocês não imaginam quantas vezes eu tive que gravar isso e eu nem sei se saiu tão bom assim. Mas foi o melhor que saiu daqui. Que foi usada para representar e gravar as cenas de Longbourn. Vocês sabiam que é possível visitar a casa das irmãs Bennet? Então, assim, quando a gente pensa ali, a gente associa a casa de Longbourn imediatamente a Elizabeth, a Jane, a Lydia, a Mary, a Kitty e o senhor e a senhora Bennet. Então, imagina ver ela assim pessoalmente. Mas aqui que fica uma coisa, gente. Os horários de visita podem mudar conforme os anos, então esse é um lugar que vale muito a pena vocês pesquisarem bem antes de ir para não perder o dinheiro da viagem e não perder tempo, né? Seria muito triste chegar lá e não conseguir ver nada. Então, assim, se vocês forem, pesquise bem antes, fechou? Agora vamos sair um pouco de todos os castelos, de todas as mansões e vamos um pouco para a natureza. Aquelas partes em que a Elizabeth aparece apreciando a natureza. O Stanley Age no Peak District. Ele aparece naquela cena em que a Elizabeth tá lá observando a paisagem e aquilo mostra muito dela. A gente consegue enxergar a Elizabeth exatamente como ela é, naquelas cenas em que ela caminha por algum lugar, sempre sozinha, com aquele vestido, sempre o vento batendo. A cena, né, em que ela tá lá naquela montanha e o vento batendo. E assim, gente, se vocês acharam que todas as cenas de Pemberley foram gravadas na Chatsworth House, vocês estão muito enganados. Algumas cenas também foram gravadas na Wilton House. Então, assim, eles usaram os dois lugares para representar Pemberley. A Chatsworth House como lugar de fora e algumas outras coisas, e a Wilton House para representar alguns cenários internos. A mistura ficou perfeita, né? Porque a mansão do Darcy, ela é impecavelmente linda. E assim, dá pra visitar os dois, então a gente fica muito feliz. E assim, gente, eu não conseguiria escolher só um desses lugares para visitar. Se Deus quiser, vou poder visitar todos um dia. Mas eu queria muito ir visitar Stourhead, né? Que é onde tem o Templo de Apolo e a ponte, porque eu acho que a combinação dos dois cenários ali foi muito impactante, já que é uma das minhas cenas preferidas. Mas como uma boa fã também, não tem como ser fã de Orgulho e Preconceito e não querer visitar a Chatsworth House, que é onde representou Pemberley. Eu acho que assim, ela é um dos lugares mais marcantes para todo fã de Orgulho e Preconceito. Se vocês jogarem para um fã de Orgulho e Preconceito uma foto, né, de Pemberley, eles vão saber na hora aonde é. Então comenta aqui. Qual lugar você mais queria conhecer de todos os filmes e desses cenários que eu falei aqui também? Comenta se vocês sabem de algum que eu não citei aqui. E assim, amigas, fé que um dia todas nós vamos poder visitar esses lugares. E se vocês gostam de curiosidades sobre o mundo de filmes e séries, não se esquece de comentar quais outros filmes e séries vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve, deixa o like para dar aquela forcinha e até o próximo vídeo. Tchau!